Graça e paz, amados. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão no livro de Cantar Salomão. Tivemos um período aí de intervalo nesse livro e já faz alguns dias que eu não tenho postado nada no canal porque eu estava focado em outro trabalho e agora tenho retornado e vamos então continuar nossa reflexão onde nós paramos no livro de Cantar Salomão. Então hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Cantar Salomão para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Para onde foi o seu amado, ó mulher de beleza incomparável? Diga-nos que caminho ele tomou e ajudaremos a encontrá-lo. A amada responde: meu amado desceu a seu jardim, aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou de meu amado, e meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. O amado responde: você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército, com bandeiras ao vento. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me dominam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-lavadas. Seu sorriso é perfeito, cada dente tem seu par ideal. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas, incontáveis moças, eu ainda escolheria a minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe, muito amada por aquela que deu à luz. As moças a veem e dizem que ela é feliz. Até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam. Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército com bandeiras ao vento? Nós vamos parar exatamente nesse momento aqui e vamos fazer então a nossa reflexão a partir daquilo que nós acabamos de ler. Bom, nós temos que lembrar de uma coisa, que o contexto aqui dessa passagem que nós acabamos de ler é exatamente o momento em que a amada ela tem aquela sensação de ter perdido o seu amado, naquele episódio onde ele bate a porta querendo entrar e ela insiste ali no seu comodismo, e quando ela decide abrir a porta ele já tinha ido embora. E ela então tem essa sensação de ter perdido o seu amado. Ela sai nessa busca desesperada para encontrar o seu amado. Nós já tratamos dessa questão nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores. E chega um momento que ela pede ajuda às mulheres de Jerusalém. E nós vemos esse momento no capítulo 5, e no versículo de número 8, depois de ser ferida pelos guardas da cidade, ela procura ajuda, pede ajuda às mulheres de Jerusalém para encontrar o seu amado. E diante desse pedido de ajuda, as mulheres de Jerusalém, então, elas requerem da sulamita, da amada, uma descrição a respeito do seu amado, para que ela pudesse então distinguir o seu amado dos demais e pudesse ajudá-la nessa busca. Bom, e aqui nós chegamos exatamente no capítulo 6, onde novamente, depois da descrição das características do seu amado, as mulheres de Jerusalém faz a seguinte pergunta: para onde foi o seu amado? Bom, para onde poderia ter ido o amado
da esposa, para onde poderia ter ido esse amado? E aí nós vemos que ela mesma responde dizendo, no versículo 2, o meu amado desceu a seu jardim, aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Nota-se que, então, irmãos, que aquela que estava em busca desesperada pelo seu amado, e nessa busca desesperada, ela pede auxílio até aquelas pessoas que não conheciam o amado, mas que via na amada uma beleza incomparável. Bom, existem muitas pessoas que às vezes até professam o nome de cristãos, mas não têm conhecimento real de Cristo. Às vezes estão envolvidos com a igreja por uma atração, por ver beleza na igreja, por ver beleza nos cristãos, mas não conhecem nada a respeito realmente de quem é Cristo, a fonte da verdadeira beleza da igreja. Porque a verdadeira beleza da igreja, ela não é uma beleza natural, é algo que ela recebe por uma influência do Espírito Santo, pela beleza, pelaquilo que o próprio Cristo oferece na vida do cristão. Bom, mais interessante que a pergunta, onde poderia estar o seu amado? Para onde foi o seu amado? Para onde foi o seu amado? E é interessante que a resposta dela ela agora, aquela que estava buscando desesperadamente, numa sensação de tivesse perdido o seu amado, ela agora parece que ela consegue recobrar a sua consciência e ela vai responder a indagação das mulheres de Jerusalém que o seu amado estaria no jardim. Porque onde mais poderia estar o amado, senão no seu jardim? E é interessante porque o que é o jardim? A igreja sabe de onde a sua beleza vem, que é da presença do Senhor. Ora, se ela consegue ainda irradiar essa beleza que as mulheres de Jerusalém conseguem contemplar na vida da amada, é sinal de que o seu amado não poderia estar em outro lugar, a não ser no seu próprio jardim. Mas o que é o jardim? No capítulo 4, versículo 12, o próprio amado já tinha falado e se referido à sua amada como jardim. Ele vai dizer assim, você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Então o jardim não é nada mais do que a própria amada do Senhor, a própria amada de Cristo. A própria igreja de Cristo, ela é comparada como o seu jardim particular. E ela expressa essa beleza que se encontra no jardim, porque a fonte dessa beleza vem do próprio Cristo, do próprio amado. Então, ela consciente agora, a busca desesperada por ajuda, até de quem não sabia ou pouco conhecia a respeito do amado, é uma descrição, a descrição do amado a levou a recobrar a consciência espiritual, ou seja, quando as mulheres de Jerusalém pediram para ela expressar as características do seu amado, e ela começa então aqui no capítulo 5, a partir do versículo 10, descrever as características do seu amado, para que aquelas que estavam perguntando sobre ele pudessem conhecê-lo e ajudá-lo nessa busca. Ora, parece que nessa descrição do seu amado, isso levou a recobrar a consciência espiritual.
Ou seja, a meditação na vida de Cristo, a meditação na sua beleza, a meditação nas suas palavras, leva o cristão a recobrar a consciência espiritual que muitas das vezes parece ser perdida em alguma circunstância na vida de um cristão. O cristão muitas das vezes ele passa por um momento que é resultante de uma vida de comodismo, como se ele tivesse perdido o seu amado, como se ele tivesse perdido até a própria salvação. E ele entra num desespero muitas das vezes. E muitas das vezes no desespero em querer recobrar, em buscar de volta o seu amado, procura ajuda em qualquer pessoa, até mesmo por aqueles que nada sabem a respeito do amado. Mas a resposta está no próprio cristão. A resposta a respeito de onde se encontra o amado, a amada não iria ter essa resposta fora dela mesma. O cristão não obtém essa resposta fora dele mesmo. Por quê? Porque a resposta está dentro do próprio cristão. Interessante que o apóstolo Paulo escrevendo a respeito da salvação em Cristo Jesus, na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a palavra está dentro de vós. Ou seja, a palavra está dentro do cristão. Então é dentro do cristão que se encontra a resposta de onde se encontra o amado. E onde está o amado? Onde está Cristo? Veja bem que ela recobra ao meditar em Cristo, na obra de Cristo, na beleza de Cristo, nas palavras de Cristo, nas doces palavras de Cristo. Capítulo 5, versículo 16, chama a sua voz é a própria doçura. Então, as palavras doces de Cristo traz para a amada novamente a consciência, de volta à consciência espiritual, do seu estado, da sua realidade em Cristo Jesus. O cristão, muitas vezes, ele perde essa noção de quem ele é e de qual a sua realidade em Cristo Jesus. E as palavras do Senhor foi dita à sua igreja, aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, se Cristo prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos, onde estaria o amado, a não ser no seu próprio jardim, a não ser na própria igreja? Ele não estaria longe da sua amada, ele estaria dentro do seu próprio jardim. A promessa do Senhor em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, ele fala que quando ele partisse, o Espírito Santo seria dado à igreja para habitar com a igreja. E ele vai dizer assim: viremos para ele, para o salvo, e habitaremos nele. Aquele que guarda a minha palavra é aquele que me ama, e aquele que me ama receberá a minha presença como morada no seu interior. É isso que Cristo queria dizer. A igreja, o cristão, ele tem a presença de Cristo no seu interior, no seu jardim, no coração do cristão nascido de novo. Cristo não está fora da vida do cristão nascido de novo, ainda que por um momento isso possa parecer imperceptível, por falta de sensibilidade, ou por uma perda da consciência cristã, da realidade do salvo em Cristo. Os cristãos muitas das vezes entram em desespero. No entanto, ela recobrando agora a sua consciência e sabendo que o seu amado estaria no jardim, não fora dele, ela vai dizer assim: eu sou dele e ele é meu. Ela vai lembrar então de que existe uma aliança, que ela
ela pertence a ele. Ela pertence a ele. Se ela pertence a ele, ele também pertence a ela. Por quê? Porque há uma aliança que foi feita. E o amado é fiel. Ele é fiel para cumprir a parte dessa aliança. Ele é fiel e jamais quebraria a aliança. Os cristãos parecem, em algum momento, ter perdido a salvação, como eu já tenho dito. Às vezes não sentem Cristo por perto, às vezes não têm essa sensibilidade, parece que Cristo não está perto, não está no cristão, não está por perto quando precisa. Parece às vezes que as orações parecem estar tão distante, parece que não consegue ouvir a voz do amado, como se ele tivesse ido embora, como se tivesse perdido a salvação. Isso pode sim gerar esse desconforto e esse desespero em algumas pessoas. E talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, que é um cristão nascido de novo e que por um momento de comodismo espiritual, isso resultou para a sua vida essa perda de sensibilidade ou até a dúvida com relação à sua consciência cristã, à sua realidade em Cristo. E talvez você já esteja até questionando a respeito da sua salvação, se você ainda é um salvo. A palavra para você hoje é: acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Ele está onde deveria estar. Cristo está onde deveria estar. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, Cristo está onde deveria estar, no seu coração. Ainda que nesse momento parece que isso não é perceptível. Mas comece agora a buscar, a contemplar a Cristo, a sua obra, as suas promessas, a sua palavra doce, e você então vai recobrar a sua consciência de quem você é em Cristo Jesus. Só é preciso, às vezes, na sua vida, recobrar essa sensibilidade perdida, recobrar a intimidade com Ele. E a recuperação da consciência de seu estado em Cristo vai te levar a entender que você é o jardim. E que você é o jardim porque o próprio Cristo já tinha dito que você era o jardim. Ou seja, você faz parte da igreja. Você, cristão, não é a igreja, mas você está inserido na igreja. Se você está inserido na igreja, você está no jardim. E se você está no jardim, é no jardim que Cristo está. Então você pertence a Ele. E Ele quer pastorear a sua vida. A própria palavra aqui da amada, reconhecendo toda a operação do seu amado no jardim, ela vai dizer: Ele pastoreia entre os lírios. Ou seja, o que Cristo quer fazer é pastorear a sua vida, é te trazer conforto, é te trazer consolo, é te trazer encorajamento, é conduzir os seus passos, é cuidar das suas feridas, é recobrar a sua consciência de salvo em Cristo Jesus. Deixa Ele falar ao seu coração. E nesse momento, Ele começa agora a falar com a sua amada. Depois dela recobrar a sua consciência, aquele que estava longe, que aparentemente estava perdido, ela tinha perdido o contato com ele. Ele agora começa a falar com ela. Que coisa maravilhosa, né? Ele começa a falar exatamente quando ela descobre, ela recobra a consciência de que ele está no jardim pastoreando. Então ele começa agora a falar com a sua amada. Deixa Cristo falar com você nesse momento. E a palavra do amado para a sua amada: você é linda. Ora, você ainda é bela. Apesar daquele momento em que você
estava no comodismo, que você fez corpo mole, que você endureceu um pouco o seu coração para viver um momento de intimidade comigo, mas você continua sendo bela. O que isso significa? O que isso significa? Significa que nada está perdido. Nada está perdido para o cristão se Cristo habita no seu coração. Se Cristo habita no seu coração, você ainda pertence a Ele. E ele começa a falar da beleza dela e comparando a sua beleza com a beleza de Jerusalém. Ora, a beleza de Jerusalém não se deve ao seu aspecto natural, mas ao fato de ter sido essa cidade escolhida para ser a cidade do grande rei. Jerusalém terrestre se tornou escrava com seus filhos, mas a igreja, ela pertence a Jerusalém de cima. E a beleza da igreja é a beleza que vem do alto. Ele continua dizendo para a sua amada que a sua beleza era comparada a um exército com bandeiras, cujo vento balança essas bandeiras. E aí nós lembramos que as bandeiras de um exército mostra a vitória alcançada. A bandeira tremulante de um exército é a exaltação da vitória, da grandeza desse exército. E esse exército de cristãos, de salvos em Cristo, é um exército vitorioso. O cristão, ele é vitorioso. E ele é vitorioso porque nós encontramos a resposta em Romanos, no capítulo de número 8, no Cântico da Vitória. Ali nós temos um cântico maravilhoso que expressa a vitória da igreja e a vitória dos salvos do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, a beleza do cristão é que o cristão já é vencedor, porque Cristo já venceu por nós. O nosso comandante é Cristo, e ele já venceu, e ele vai adiante, e ele já conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Ainda falando da beleza da amada, ele compara com as ovelhas que desce de Gileade, e brancas como, e vai falar que os seus dentes, os dentes da sua amada eram brancos, o sorriso era perfeito, e o branco ali era um branco como as ovelhas recém-lavadas. Nós vemos a beleza, o sorriso perfeito, ou seja, a perfeição do cristão está na perfeição de Cristo. Nós só somos perfeitos pela obra de Cristo em nós. A regeneração, recém-lavadas, ou seja, ovelhas recém-lavadas. A regeneração foi o primeiro passo que ocorreu na nossa salvação. E esse primeiro passo que ocorreu na nossa salvação pode ter sido algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas o seu aspecto, o seu efeito continua como algo ainda recente. Nada mudou. Nada mudou na vida do cristão salvo. O que passou é o tempo. As lutas, os desgastes podem ter levado a sensação diferente de que algo tenha mudado no contexto da nossa salvação. Mas o que o amado traz aqui ao coração da amada é: nada mudou. Você está como ovelhas recém-lavadas. É como se a regeneração estivesse acontecido agora. Continua perfeito.
tudo no lugar devido. O seu sorriso é perfeito, a nossa perfeição está em Cristo. Está na justificação em Cristo Jesus. Fala que os dentes são como o par ideal e expressa a ideia aqui de corpo, onde cada cristão é inserido por obra do Espírito Santo como membro do corpo. Então, a amada começa agora a receber elogios. E esses elogios que vêm falando a respeito da amada, as moças vêm e dizem a ela que ela é feliz. Ora, às vezes nós encontramos cristãos que parecem ter perdido o seu brilho de felicidade, mas essa mulher, agora já recobrada a sua consciência cristã, ela expressa a sua felicidade. Quando você tem consciência da sua vida salva em Cristo Jesus, de quanto isso é seguro nas promessas de Cristo, a sua felicidade, a alegria da salvação, torna a brilhar e a raiar na sua vida. E aí ela recebe elogio. Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua? Quem é essa? Quem é essa que é bela como a lua e brilhante como o sol? Interessante, meus amados irmãos, que a lua, ela expressa essa beleza no brilho que ela emite. E essa lua brilhante como o sol, porque o brilho que a lua emite não é próprio dela. Assim, a igreja reconhece, os cristãos também, que o seu brilho, a sua beleza, não é natural do próprio cristão, mas é algo que Cristo, presente no interior de cada cristão, presente no seu jardim, brilha através do cristão. Então é o sol da justiça. O sol da justiça é o Cristo. O sol da justiça é o Senhor Jesus. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas. E aí encerra-se o elogio à sua amada, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Meu irmão, você que é cristão, minha irmã, você que é cristã, que esteja passando por um momento difícil, em nome de Jesus, recubra a sua consciência cristã de quem você é de fato. Você pertence a Cristo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E se você pertence a Cristo, descansa nessa certeza, nessa convicção. Cristo não está longe. Cristo está dentro do seu coração. E você é vitorioso. Você pode ser visto como esse exército de bandeiras tremulantes. Exército de bandeiras tremulantes. Vitoriosos nas batalhas, nas lutas. Nós somos vitoriosos. E o exército tem uma característica muito interessante, porque o exército ele é submisso ao comando, ao comandante. Assim é o cristão. O cristão nascido de novo, ele é submisso às ordens e à vontade daquele que governa a sua vida, que é o seu próprio comandante, que é o seu Senhor, que é o próprio amado. E além da submissão, também tem a beleza das coisas ordeiras, né? Uma das características do cristão nascido de novo é que ele é uma pessoa ordeira, é uma pessoa que gosta de estar vivendo em comunidade de forma organizada, porque Deus é organizado e ele sempre quis e sempre gostou das coisas organizadas, até na multiplicação dos pães. Para repartir os pães com 5.000 pessoas, ali ele
esperou primeiro que fosse organizado aquela multidão. Cristo gosta das coisas organizadas e a beleza da igreja também está no seu aspecto também de ordem que o Espírito Santo trabalha na vida da igreja como corpo de Cristo. Que Deus assim abençoe a todos nós nessa reflexão, em nome de Jesus.